Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma manhã de aula, não é mesmo? Nossa manhã de aula online, quinta-feira. E aí, como se foi o seu feriado? Espero que tenha sido bem tranquilo, certo? Que você tenha aproveitado para descansar e que também tenha ficado em casa, certo? Porque ainda não é seguro ir para aglomerações. Vocês veem que na escola nós temos todos os cuidados, não é mesmo? De ficar com máscara, de estar com o álcool em gel, sempre que preciso, certo? Mas é sempre bom manter o cuidado, porque nem todo mundo segue os cuidados, ok? Então eu espero que o seu final de semana tenha sido tranquilos e sem aglomerações, não é mesmo? Já que era carnaval, algumas pessoas queriam ter festejado, mas infelizmente, certo? Nós não podemos ainda festejar por conta da pandemia, não é mesmo? Mas logo estaremos de volta. Se vocês escutaram o barulho da cadeira, ignorem, ok? Então, hoje nós vamos para a aula de ciências, certo? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o nosso planeta Terra da aula de ciências, certo? Então, você vai pegar o seu livro, ok? E vai abri-lo na página 407, ok? Vamos lá, pegue o livro e abra-o na página 407. Mas, se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? E abre ele na página 407. Você pausa o vídeo e abre o livro na página 407, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos para a parte depois do exercício, certo? Então, vamos lá para a parte final, onde tem Terra, o planeta azul, certo? Então, na metade da página, se você localizou já, certo? Está aqui nessa parte do livro, Terra, o planeta azul. Então, vamos lá seguir os nossos estudos. Terra, o planeta azul. Ao redor da Terra existe uma camada de gases que formam a atmosfera. Esses gases são vapor de água, o gás oxigênio, o gás carbônico e outros. Não podemos vê-los porque são invisíveis. Então, ao redor do nosso planeta, certo? Que é um globo, ok? Então você já sabe, já mostrei na escola para vocês como é um globo. E vocês também viram na representação do livro, não é verdade? O globo na página nos estudos de geografia, não foi? Então, ao redor do nosso planeta, certo? Ele tem uma camada de gás, certo? De gás não, de gases, porque são vários gases, certo? E esses gases formam a atmosfera, certo? Ah, professor, como assim eu não vejo nenhum gás? Mas nós realmente não conseguimos ver esses gases porque eles são invisíveis, certo? Então não dá para ver. Do mesmo jeito, por exemplo, se quando na cozinha alguém vai cozinhar, certo? Quando abre a boca do fogão, certo? Quando gira a válvula que liga o fogão, ok? Ali, antes de acender o fósforo, o gás já está saindo. Nós não conseguimos vê-lo, apenas sentir o cheiro, não é mesmo? Porque o gás de cozinha ele tem cheiro, mas nós não conseguimos ver. Agora, quando se risca o fósforo, e o bom é que eu faço a imitação com a mão, como se eu tivesse com a caixa de fósforo. Quando se risca o fósforo e coloca na boca do fogão, certo? Ele começa a pegar fogo, certo? Começa a queimar. Então é do mesmo jeito, nós não vemos o gás, não é verdade? Mas ele está ali. Do mesmo jeito é o gás, os gases que formam a atmosfera. Nós não conseguimos vê-los, mas eles estão lá, certo? E quais são os gases? Além do vapor de água, que você já deve ter visto, o vapor de água saindo da panela fervente, não é? O gás, o oxigênio, que é esse que nós respiramos, também o gás carbônico e alguns outros gases, certo? Então vamos lá continuar com a leitura. Lembre-se, faça a leitura junto comigo, certo? Não me deixe lendo sozinho, certo? Então, dessa vez, deixa eu pausar o vídeo para ajeitar essa cadeira, certo? Porque está dando um probleminha aqui e não quero fazer zoada novamente. Mas aí eu falei em pausar o vídeo, não foi? Mas vocês não vão notar, porque na edição eu
não vai dar para ver, certo? Então já vai seguir continuamente. Então vamos lá, voltando. A Terra, ao ser observada do espaço, aparenta ter a cor azul, por causa do maior espalhamento da radiação da luz na atmosfera terrestre. Essa cor azul é também refletida pela água existente na superfície terrestre. Então, quando os astronautas vão para o espaço, certo? E os que estão, certo, na Estação Espacial Internacional, como eu já expliquei para vocês, que é uma nave que fica orbitando em torno da Terra, ou seja, girando em torno da Terra. Quando está lá, a Terra parece azul, certo? Como se ela fosse toda azul, sem o verde das florestas, sem a cor amarelada do deserto, ou sem o branco da neve, certo? E do mesmo jeito, sem as cores amarelas. Então, vê-se como uma enorme bola azul, certo? Quanto mais longe, mais se azul vai se ver, não se vai ver os detalhes que tem as cores terrestres, certo? Então, mas por que que ela, professor, ele ganha essa cor azul, certo? Ganha essa cor azul porque ela se espalha por toda a camada de gás que está em torno da Terra. Ou seja, a luz azul, certo, que vem do Sol, porque a gente, logo na sala, eu vou explicar para vocês quais são as cores do Sol, certo? Que não é só o amarelo que a gente vê, mas a luz azul, ela se espalha melhor no gás que envolve a Terra, certo? Ou seja, a radiação dela, ela se espalha bem melhor do que as outras cores, por isso que fica azul. E também também tem a cor azul, certo? Por conta do reflexo das águas dos oceanos, ok? Então, como você pode ver aqui na imagem, certo? Nós temos aqui o foguete, a nave espacial e a Terra, não é mesmo? Então, vemos aqui boa parte dela sendo azul, justamente por conta que a luz azul foi aqui que se espalhou melhor e que se espalha melhor, não é mesmo? Então, vamos lá dar continuidade. Lembrando, se tiver dúvida, você me liga, certo? Ou no final do vídeo, ou agora. Você pausa o vídeo, me liga e pergunta alguma coisa e depois volta para terminar o vídeo, certo? Mas vamos lá continuar a leitura. O interior da Terra, formado por ferro e níquel, cria um campo magnético ao redor dela. A atmosfera e esse campo magnético nos protegem das radiações prejudiciais vindas do Sol e de outras estrelas, certo? Então, o interior do nosso planeta Terra, ele não é feito, certo, de rocha sólida, certo? Não é como a terra que nós pisamos. Onde nós pisamos não é sólido, não é mesmo? Por exemplo, o chão da sua casa é sólido, as ruas, a areia, as ladeiras, em todo canto é sólido que nós pisamos, certo? Então só vai ficar um pouquinho mais mole na areia quando é molhado, então o cimento quando está mole, mas mesmo assim logo você vai sentir sólido, certo? Então não sejam essas crianças que duvidam de tudo, mas sim as que pensam, certo, que tem algo mole, algum terreno que está mole, mas que logo o terreno vai ficar firme, certo, como os demais terrenos, ok? Então, o centro do nosso planeta Terra, ou seja, lá no meio do planeta Terra, lá no meio mesmo, certo? Embaixo da Terra, onde chegar no meio do planeta Terra, não é a China ou o Japão, como alguns pensam, certo? Então, se cavar o buraco, você vai sair na China. Não, você vai direto para o centro da Terra, ok? E ele é formado por ferro e níquel, certo? Esses materiais. Esse ferro que a gente vê, que a gente pega, certo? Que tem nas ferragens, ok? Que tem várias ferramentas. Então, tudo que é feito de ferro também é desse ferro que se encontra no centro do planeta Terra, só que diferente, porque ele está em alta temperatura, certo? E não está tão sólido, ok? Está mais pastoso, certo? Então, esses materiais, certo, formam o campo magnético. E o que é que serve esse campo magnético? Então, quando o Sol manda a sua luz para o planeta Terra, essa que ilumina o nosso planeta de dia, certo? Também vem a radiação junto. E sem esse campo magnético, essa radiação nos mataria, certo? Não seria resistente, não existiria vida na Terra.
Mas aí, por conta do campo magnético, certo? Pega essa radiação e joga para os polos, certo? Ou seja, para o polo sul e para para o polo sul e para o polo norte. Não vou cortar porque vai que vocês acham um pouco de graça, não é mesmo? Então, para o polo sul e para o polo norte, como eu estava dizendo. E lá é absorvido, certo? A parte da radiação solar. Então, assim, ela não nos atinge e não nos faz mal, certo? Mas algumas partes passam. É por isso que nós precisamos usar protetor solar, certo? Aquela queimadura quando a gente fica do sol, certo? Então é bom ter cuidado, certo? Então, nós somos protegidos, certo? Além da atmosfera, pela atmosfera, nós também somos protegidos pelo campo magnético, certo? E nós temos o vocabulário no final da página. Vamos ver o que é que tem? Campo magnético. Região no espaço ao redor do planeta Terra onde os corpos são atraídos ou repelidos, certo? Então, o campo magnético da Terra é onde se atrai os corpos, é onde, certo? Onde se atrai toda a radiação solar. E o que são radiações? São ondas invisíveis carregadas de energias que se movimentam no espaço, certo? Então, devemos ter manter o máximo de cuidado para não tomarmos a queimadura do Sol, certo? Já que a maior parte da radiação o planeta mesmo puxa através do campo magnético, certo? Mas ainda temos os outros raios solares, certo? Que queimam a nossa pele. Então, vamos para agora a página 408, ok? A atmosfera da Terra também nos protege dos meteoros, que em geral queimam pelo atrito com a atmosfera, antes de atingir a superfície terrestre. Então, a atmosfera, além de nos proteger da luz solar em excesso, também nos protege dos meteoros, certo? Por exemplo, você já deve ter visto uma estrela cadente, não é mesmo? Então, a estrela cadente é um pequeno meteoro ou meteorito que, quando entrou na atmosfera terrestre, pegou fogo, certo? E se desmanchou antes de tocar o chão, antes de tocar a superfície terrestre. Então, é isso que a atmosfera nos protege, certo? Destes meteoros e meteoritos. Meteoros são rochas maiores, rochas espaciais maiores, e meteoritos são rochas espaciais menores, certo? Então, quando esses meteoritos, esses meteoros entram em contato com a atmosfera, pegam fogo, se desmancham e assim não chegam a tocar a superfície terrestre, certo? Vamos lá continuar a nossa leitura. Durante muitos anos, as pessoas acreditavam que a Terra era plana e ocupava uma posição imóvel no centro do universo, certo? Então, muitas pessoas, antigamente, certo? Bem antigamente mesmo, acreditavam que a Terra era plana, certo? Não era redonda, não era um globo. E que, do mesmo jeito, ela não girava em torno do Sol e nem girava em torno de si mesma. Que na próxima aula nós vamos aprender, certo? Os movimentos da Terra. Tanto o movimento que ela dá em torno de si mesma e o movimento que ela dá em torno do Sol, certo? Então, nós vamos aprender isso na próxima aula de ciência. Então, mais ainda hoje, tem algumas pessoas bobas, vamos assim dizer, e desinformadas que acham que a Terra é plana, certo? Mas aí agora vamos aprender porque a Terra não é plana e se alguém vier com essa conversa para o seu lado, você vai poder discordar dela e vai dizer que aprendeu na escola e vai mostrar que você é uma criança inteligente e que sabe de ciências, certo? Então, vamos lá continuar a leitura. Por meio de observações feitas pelos cientistas, sabe-se que a Terra gira ao redor do Sol e de si mesma e tem forma quase esférica, como nós já vimos, né? Que ela é uma achatada no polo. Seria esférica se não fosse um achatamento no polo. Esse achatamento não é percebido quando observamos a Terra do espaço, certo? Então, aqui nós temos a representação um pouco do globo, certo? E como nós podemos ver, certo? Que ela é redonda, como a Terra é redonda, ou seja, é uma esfera. Então, se um barco sai de uma determinada praia
Então, quando ele vai navegando ao mar, certo? Então, ó, vamos partir daqui, ok? Vamos partir de onde está a pessoa. Estava dando o exemplo ao contrário. Então, aqui nós temos a pessoa que está no país, certo? Está na praia vendo o barco sair. Então, quando o barco está saindo, ele tem toda a visibilidade do barco, certo? Então, você vê, ó, que ele está vendo. Mas aí, a partir quando o barco está navegando, que ele vai dar a curva, certo? Na esfera, ou seja, como se ele estivesse subindo e vai descendo um pouco na esfera, como se você passasse a mão em cima de uma bola de futebol. Você não começa assim, depois vai passando, chega em cima e depois vai para o outro lado. Então, do mesmo jeito é o barco no planeta. Então, quando chega no horizonte, então ele só conseguiu ver, a pessoa só consegue ver a vela do barco. Se a Terra fosse plana, ele conseguiria ver todo o barco, toda a vela, conseguiria ver também a parte do barco, certo? Mas aqui ele vê somente a vela. Por quê? Porque o barco já subiu e já está começando a descer, então ela só vai ver a parte da vela. E daí quando o barco dá toda a curva desce, então ele não consegue mais ver a vela. Então, se a Terra fosse plana, como acreditariam, então o barco viria e sumiria totalmente no horizonte de uma vez só. Mas não. Depois da observação, certo, que ele fez, viu-se apenas a vela e não viu a porta do barco, é como se ele estivesse subindo e já descendo. Então viu-se que a Terra é esférica a partir disso, mas hoje nós temos as fotos espaciais e também os voos que conseguem notar que a Terra são redondas. Mas já com apenas essa experiência do barco e visibilidade do barco, os humanos conseguiram identificar que a Terra é redonda. Então, se alguém vier com a bobagem para você que a Terra é plana, saia correndo de perto, certo? Que essa pessoa não gosta de ciências, ok? Ou então você fica para dizer com ela, claro que não. A Terra é esférica e basta observar o barco sumindo no horizonte. Some primeiro a parte do barco e depois fica a parte da vela ou então das partes das chaminés. E só depois a chaminé some totalmente, dando a curva na esfera, certo? Então, vamos continuar a leitura. Se você ficou com dúvidas, certo, sobre o formato da Terra e sobre essa curva, então na aula eu mostro a você pessoalmente, certo, como é esta curva. Mas se quiser ligar também para conversar, só ligar, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Nas fotos registradas por satélites, aprendemos muito sobre nosso planeta. Elas não deixam dúvidas quanto à forma da Terra, mas não é preciso viajar em uma nave espacial para perceber essa forma arredondada. Como eu disse, não é? Basta observar, por exemplo, como os barcos se afastam do porto e vão sumindo pouco a pouco no horizonte, certo? Como eu disse, tem a parte, não é mesmo, das naves espaciais, que confirmam, certo? Mas não é preciso tão longe, nem muito menos voar. Basta observar os barcos saindo do porto, certo? Saindo da praia, indo navegar. Que se a Terra fosse plana, eles sumiriam totalmente de uma vez. Mas aí, como a Terra é esférica, vai sumindo pouco a pouco, certo? Sumindo parte por parte, porque vai dando a curva, certo? Então, espero que você tenha aprendido tudo, entendido tudo. Mas se não entendeu, não tem nenhum problema. Se você ficou com dúvidas, o que é que você vai fazer agora? Vai me ligar, certo? E depois que você me ligar ou não ligar, reassista esse vídeo, certo? É sempre importante assistir as videoaulas mais de uma vez. E quando você tiver retirado as dúvidas, tiver assistido a videoaula mais de uma vez, você vai fazer o exercício da página 408, certo? E às 9 horas você receberá um novo link para a nossa próxima aula, certo? Então, até a nossa próxima aula às 9 horas.